Muito bem, vamos lá. Iniciando o nosso trabalho de hoje, dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos no mês de março de 1860 e estamos aqui no artigo Estudo sobre o Espírito de Pessoas Vivas, o Dr. Vinhal. Esse é o nosso segundo encontro e nós vamos aqui dar sequência a partir da pergunta que foi dirigida a ele, número 23. Mas só para a gente lembrar, o Dr. Vinhal, membro titular da sociedade, tendo se oferecido para servir a um estudo sobre uma pessoa viva, como ocorreu com o Conde de R, foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. Né? Então, só para a gente lembrar, aqui esse artigo ele é então de fevereiro de 60, e a gente lembra que o Dr. Vinhal ele desencarnou em 65, sendo um dos espíritos entrevistados por Kardec lá e presente lá naquela sessão da segunda parte do livro Céu e Inferno, como espíritos felizes. Né? Então ali tem um texto bem interessante sobre ele, que a gente vai estudar oportunamente de novo. Né? Mas aqui então, feita era uma experiência que eles estavam fazendo, né? O Conde de R tinha sido ali o primeiro voluntário para esse trabalho. Teve também ali, né, um senhor que era membro da sociedade, e ele então pediu que ele fosse evocado durante o sono, e ao mesmo tempo a filha também fosse evocada, e a filha desencarnada, para que eles pudessem conversar. Esse primeiro encontro teve ali, né, um lado muito mais pessoal, do pai com a filha conversando entre eles. O Conde de R trouxe ali alguns esclarecimentos a respeito dessa experiência, mas o Dr. Vinhal ele era ali um membro da sociedade mais estudado, mais ativo dentro dos trabalhos da sociedade, portanto, ele teria uma visão muito mais clara daquela realidade, já que o estudo era um estudo mais técnico, não era apenas ali para ver como o espírito se comportava e saber qual o grau de esclarecimento que o espírito tinha. Mas, nesse caso aqui, eram perguntas que trariam respostas mais precisas, mais objetivas a respeito dessas percepções. Foi, então, iniciado aqui solicitando a permissão a São Luís, perguntando se poderia ser evocado, o que foi consentido. Depois, então, ele se manifestou. Kardec perguntou, né, aquelas perguntas clássicas, né? Em que lugar você se encontra? O que você viu quando você se deslocou da sua casa até aqui? Né? E foi colocado que ele nada mais viu do que o carro que o trouxe. Essa pergunta é um tanto vaga, né, para a gente entender que carro é esse. Que o Conde de R também é a mesma coisa, disse que não prestou atenção no caminho. Qual o estado em que ele se encontrava, se ele se encontrava cansado, disposto. Ele disse que não sentia fadiga nenhuma. Né? Inclusive, quando nós estudamos na semana passada, nós tivemos a participação de um irmão aqui do plano espiritual, que eu comentei com vocês que talvez o jeito mais fácil de nós entendermos essa leveza, essa liberdade que o espírito sente, seria como se nós estivéssemos ali dentro de uma piscina, sentindo a gravidade, com diminuição daquele peso do corpo, né? Já que a água ali, com a sua densidade, ela deixaria o corpo muito mais leve. E aí o espírito então se manifestou dizendo que a pena de um pássaro é mais pesada do que aquilo que o espírito sente quando ele se encontra desencarnado. Né? Então é uma coisa assim que foge completamente do nosso entendimento, perceber que o espírito não sente absolutamente nada em termos de peso quando ele já se encontra, né, num estado mais liberto no plano espiritual. Né? Porque a gente falava exatamente disso, né? Porque sentir cansado é sentir o peso do corpo, sentir as pernas cansadas, o corpo denso, né? E o espírito não sente absolutamente nada em termos de massa, né? de peso sobre ele. Então isso que é interessante a gente ver. Depois falava aqui sobre a individualidade, como é que ele se identifica. Aí então o Dr. Vinhal aqui deu uma resposta que era uma repetição falar disso, porque eles sempre falavam a mesma coisa, né? Mas depois Kardec fez ali uns contornos, fez umas manobras ali, e acabou pedindo para que ele conseguiu tirar dele uma descrição, né? Tanto que depois de algumas perguntas,
ele colocou, né, quereis descrever o melhor possível, a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmo a abstração feita do vosso corpo. Então, quando Kardec perguntou como é que ele via a individualidade, como é que ele se via na sua individualidade, ele não respondeu. Aí Kardec, né, como é que você vê a você mesmo fora do seu corpo físico? Ou seja, fez a mesma pergunta de um jeito diferente, e aí então ele trouxe uma resposta, né? Ele colocou, vejam-me como em vigília. Ou, antes, a comparação é melhor, como a gente se vê em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de outra maneira e mais leve que o outro. Não sinto peso, a força de atração que me prende à terra quando acordado. Numa palavra, como vos disse, não estou fatigado. Então foi daqui que veio a resposta, a orientação lá dos nossos amigos aqui que participaram conosco, né? Falava sobre a luz, se ela apresenta a mesma coloração, aí foi colocado que ela é acrescida de uma luminosidade que as nossas percepções, né, os nossos olhos não conseguem captar, mas ele vê as cores, né, da mesma forma, né, só que com muito mais clareza. Então ele coloca, né, para mim, né, o vermelho é vermelho e assim por diante. Mas ele vê isso com mais brilho, com muito mais, é uma irradiação muito mais forte, né? O que mais que ele coloca aqui para nós? Ele fala que o escuro não existe, que ele consegue ver tudo, né, independente da luz que reflete sobre esses objetos. A visão, se ela é indefinida ou limitada, ele pode ver tudo, se ele quiser. Depois ele coloca para nós aqui, aí vem uma parte interessante, né? Na questão número 17, Kardec quis fazer uma pequena experiência. Poderia expressar-vos a uma pequena experiência de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos? De modo algum. Isso me é expressamente proibido. Era para lerdes a pergunta que acabam de trazer e respondê-la sem que eu a dissesse. Eu poderia, mas repito, isso me é proibido. Aí nós tivemos também uma outra resposta que chegou para nós aqui no nosso estudo, falando exatamente isso, né, que esse tipo de curiosidade para testar o espírito apenas desmerece o trabalho, né, porque perguntar para o espírito se ele sabe, se ele consegue adivinhar, é o tipo de experiência tão infantil que, para esse caso de Kardec aqui, os próprios espíritos se recusavam exatamente para que mantivesse a qualidade do trabalho. Porque se o espírito desse uma resposta que não fosse condizente com aquilo que eles esperavam, todo o trabalho de evocação, de experiência, tudo isso seria jogado fora. Então, focar no objetivo principal e não ficar ali tentando fazer esses experimentos que, na verdade, acabariam caindo na diversão. Né? Aquela coisa, né? Você segura alguma coisa com a mão fechada, coloca embaixo da mesa e pergunta, adivinha o que eu tenho embaixo da mão? O que eu tenho na minha mão? E aí os espíritos sérios jamais vão se dar o trabalho de responder uma pergunta como essa. Por isso, então, primeiro, foi expressamente proibido fazer isso. E aí depois na 19, como tendes consciência da proibição que vos fizeram, pela comunicação do pensamento do espírito que me proíbe. Então, quando Kardec perguntou, o espírito já disse, né? Você não vai participar disso. Né? Não tem necessidade. Não dizer para Kardec, né? Kardec, não faz isso. Mas é o espírito que se recusa a fazer. Agora, no caso, né, dentro daquela escala, quando nós temos espíritos batedores, pseudo-sábios, esse tipo de brincadeira é bastante comum. Né? Adivinha o que tal coisa vai fazer. Agora, no caso de um espírito sério, não tem necessidade desse tipo de coisa. Na questão número 20, depois ele falava sobre... A pergunta ele colocou assim, né? Pois bem, eis a pergunta. Essa era a pergunta que ia fazer mentalmente, né? Podeis ver-vos num espelho? Ele colocou não, porque o corpo dele não tem massa. E o espelho reflete aquilo que tem massa. Portanto, né, a luz reflete e vai para o espelho. Então o espírito na frente do espelho não aparece. É isso que ele coloca, né? Ele coloca assim, que vedes no espelho? O reflexo de um objeto material. Não sou material e, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado pela operação que torna tangível o perispírito.
nesse caso com a participação de um médium de efeito físico, né, que doa ectoplasma e faz com que o perispírito fique visível, inclusive para aqueles que não são videntes. Ele se torna tangível, se torna material. Tangível é aquilo que você pode pesar, que você pode medir, né, que você vê realmente que existe matéria. Aí depois, assim o espírito que se encontrasse nas condições de um agênere, por exemplo, poderia ver-se no espelho? Certamente. O agênere, a gente lembra, é um espírito materializado, né? Ou seja, ele não foi criado, ele simplesmente se materializou. Depois a Kardec faz aqui a pergunta que nós vamos iniciar hoje, né, dentro do nosso roteiro. Então, na pergunta 22, Kardec então pergunta, o Dr. Vinhal, obviamente, né, sendo um médico, a pergunta foi, neste momento, poderíeis ajudar na saúde ou na doença de uma pessoa com tanta segurança quanto o faríeis em vosso estado normal? Com mais segurança. E aí a gente já conversou também sobre isso, né, que o espírito ele tem ali, né, ele consegue, por essa visão espiritual, ver o histórico, ver as lesões do perispírito, ver as lesões no corpo físico com mais precisão. Então, para ele, não é uma questão dele fazer uma entrevista para traçar um diagnóstico. Basta que ele observe o indivíduo, que ele já consegue observar ali quais são, né, ele já consegue perceber quais são ali as dificuldades, né, quais são as lesões que estão marcadas no seu perispírito e, portanto, consegue com facilidade, né, com mais facilidade, diagnosticar a doença. Na 23, poderias dar uma consulta se alguém vô-la pedisse? Poderia, mas não desejo fazer concorrência aos sonâmbulos e aos espíritos benfeitores que os guiam. Quando estiver morto, não direi não. Então, nesse caso de desdobramento, ele viu ali que é muito mais valioso valorizar os médiums e os espíritos que trabalham nesse processo de cura do que ele, então, fazer esse tipo de trabalho apenas em desdobramento, né? Então, ele disse que quando desencarnar, aí sim pode auxiliar, né, prestando esse tipo de serviço. Como acontece, né? Nós vemos ali o Dr. Fritz, que trabalhava, nós vemos o Dr. Herman, lá do Centro Espírita Leon Denis, o Dr. Vitor, também do Leon Denis, que trabalhava, e dentre tantos outros, muitas vezes até anônimos, né? Mas que trabalham em curas espirituais e curas físicas também, através de um médium que faz ali, né, o diagnóstico e depois faz as prescrições. Só que aí a gente entra numa questão bastante delicada, quando nós temos ali orientações médicas vindas do plano espiritual, que entra numa parte jurídica, que é bastante importante ser observada pelas instituições. Como o Centro Espírita não é um consultório médico, nem uma clínica, e tampouco, né, os médicos, mesmo sendo médicos, atuando numa casa espírita, não estão ali autorizados pelos devidos conselhos para prestar esse tipo de serviço, então a casa espírita pode sofrer ali sanções. Porque se o médico, por exemplo, se o médium ele não é médico e ele prescreve uma medicação orientada por um espírito, para a medicina, para a ciência terrena e para a justiça terrena, isso é o exercício ilegal da medicina, porque ele prescreveu sem ser médico, né? Agora, se ele for médico, ele pode sofrer a sanção do conselho porque ele está exercendo a profissão dele fora do ambiente de modo irregular. Por isso, então, né, nos tratamentos que são apresentados, vem ali a cromoterapia, vem ali a homeopatia, que vem com mais frequência, até mesmo a fitoterapia, que já não entra nesse caso da alopatia, de fazer uma prescrição. Bom dia, Flávio. Né, então, tudo isso acontece, né, no nosso contexto atual, quando se fala em instituições e entidades que trabalham com curas, né, de doenças físicas. Então, isso deve ser observado. Muito bem, na questão 20, no item 24, Flávio, nós começamos agora aqui no ponto que nós paramos na semana passada da entrevista do Dr. Vinhal na Revista Espírita. Então, começamos exatamente agora, que eu fiz uma revisão rápida aqui. 24. O estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? Então, Kardec pede uma comparação. Se ele, em desdobramento, ele já sente todas
toda a liberdade, né, e todos os atributos de um espírito livre? A resposta do Dr. Vinhal: dei certas percepções muito mais precisas. Não esqueçais de que ainda me encontro ligado à matéria. Então o espírito em desdobramento, ele tem ainda as suas restrições. Nós só sabemos que a matéria com a qual ele se encontra vinculado oferece resistências, mas a gente não sabe exatamente de que forma que essas resistências acontecem. O espírito se encontra ligado à matéria, portanto, aparentemente mais denso. Estando mais denso, ele acaba também apresentando limitações nas suas percepções, como se a matéria gerasse interferências nas suas percepções. Então essa é uma das questões que Kardec já colocou, ele vai abordar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Vamos lá. Número 25. Vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui, sem que o suspeitasseis? Kardec já fez essa pergunta a outros espíritos, né? Se ele, adormecido, mas em desdobramento, se um perigo o ameaçasse, se ele teria conhecimento desse evento, se ele poderia ali voltar, tomar alguma precaução, alguma coisa assim. Então, o vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui, sem que o suspeitasseis? Não. Morremos assim todos os dias. Então, não poderia, porque o espírito, embora ele se desloque, ele tem ali uma percepção do que acontece à sua volta. Porque o espírito não fica inconsciente. Então ali o pensamento, ele consegue ali, ele se desloca parcialmente do corpo físico, mas mentalmente ele se encontra vinculado àquela realidade onde ele se encontra. Então ele tem essa percepção, né, ainda que vaga, do que acontece à sua volta. Se vem ali ameaça, se por acaso ele precisa ter ali uma reação rápida. Então ele tem essa percepção, por mecanismos que nós falamos que são mecanismos da mente, mas nós não conhecemos os detalhes ainda, porque a mente é um elemento muito complexo ainda para a nossa compreensão. Kardec continua nesse mesmo assunto. Isso se compreende quanto à morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente. Como o saberíeis? Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço o desferisse. E depois Kardec insiste: que necessidade teria vosso espírito de retornar ao corpo desde que nada mais haveria de fazer? É uma lei muito sábia, sem a qual, uma vez saído, muitas vezes poderíamos hesitar tão bem em voltar para ele que seria um pretexto para suicidar-se hipocritamente. Então ele fala assim: se o espírito se desloca do corpo, vai para um local distante, ele podia fazer de conta que não precisa prestar atenção em nada, que aquela ameaça faz de conta que ele não sabe, e aí então poderia acontecer ali a morte, que na verdade seria um suicida, né? um suicídio hipócrita, porque ele sabia, mas fez de conta que não sabia. Mas esse instinto natural, esse instinto de sobrevivência... Pessoal, dá um aqui na área de texto, por favor, só para a Angelina se orientar. Então, esse instinto de sobrevivência cria no espírito, então, esse alerta, esse radar em torno dele, que embora ele esteja distante, esse radar continua percebendo o ambiente, percebendo ali as circunstâncias que o envolvem. Então o espírito volta por uma lei. Não é ele volta porque ele percebeu alguma coisa. Essa percepção faz parte dessa lei de autopreservação. E o espírito certamente ali ele sente uma certa aflição, ele sente um certo incômodo quando existe essa ameaça. Então ele pode até não conseguir fazer nada para evitar que aquilo aconteça, mas ele estará presente quando acontecer. E isso vai fazer parte da sua experiência pessoal. Número 28, continuando. Suponhamos que vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando enquanto o corpo dormisse. Haveríeis de ver tudo quanto lá se passasse? Sim. Então o espírito lá está em casa,
andando ali, caminhando ali pelos quartos, corredores e tal, né? O espírito muitas vezes, como eu falei para vocês, né, ele fica tão ligado com a sua realidade que mesmo durante a emancipação ele não consegue se desvincular das suas preocupações, das suas ligações com o mundo físico, né? Então, quando ele se encontra ali dentro do seu ambiente, ele tem também ali um entendimento do que acontece. Inclusive, né, essa percepção também envolve o plano espiritual. Ele consegue ver, por exemplo, os espíritos que estão se movimentando, os espíritos que estão presentes na casa. Claro, de acordo ali com a faixa vibratória em que ele se encontra, ele tem então esse entendimento, né? Então, por isso, ele coloca aqui que ele sim, ele teria condições. E aí Kardec continua aprofundando um pouco mais para ver se ele tem assim essa clareza de ideias, né? Nesse caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má qualquer, por parte de um parente ou de um estranho. Vós os testemunharíeis? Sem dúvida, mas nem sempre livre para me opor. Entretanto, isso ocorre com mais frequência do que imaginais. Então, quantas vezes nós temos ali, né, familiares que em desdobramento percebem influências espirituais, percebem fatos que estão acontecendo. Então, por exemplo, o espírito em desdobramento ali dormindo num quarto, o quarto fechado, ele ali relaxando e tudo mais, e aí em desdobramento ele percebe que no quarto ao lado está havendo ali uma discussão, está havendo ali alguém que se machucou, e muitas vezes ele percebe aquilo, sente em si uma grande agitação, mas ele se encontra incapacitado de interferir. O porquê disso, não sabemos. Mas ele não pode simplesmente, agora que eu vi como espírito, eu vou voltar correndo para o meu corpo físico, vou levantar e vou interferir naquilo que está acontecendo. Então por isso que coloca, nem sempre livre para opor, para se opor diante daquilo que aconteceu. Bom dia, professor. E aí, tudo firme por aí? Está mais equilibrado, literalmente? 30. Vai melhorar, vai melhorar. É o calorzão que fez isso aí. Qual a impressão que vos daria a visão dessa ação má? Ficaríeis tão afetado quanto se fosseis testemunha ocular? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, conforme as circunstâncias. Então o espírito testemunhar um determinado evento, que é algo que é uma ação má, como foi colocado, vamos colocar de um modo bem simples, que é o que geralmente acontece, né? A presença de espíritos dentro de casa influenciando o ente querido. Então você vê, por exemplo, ali, né, você está adormecido, você está em desdobramento, e você vê um obsessor dentro de casa atingindo, por exemplo, afetando o seu filho. E aí você vê aquilo, aquela angústia, aquela impotência, ele não pode fazer nada. Por isso que ele coloca, qual a impressão que vos daria a visão? Ficaríeis afetado? Ele coloca algumas vezes sim, algumas vezes mais, outras vezes menos, dependendo das circunstâncias. Então, na verdade, ele vai assistir a um determinado evento que para ele pode ser completamente indiferente. Ele fala, aquela coisa está acontecendo, é uma coisa negativa, mas eu não me importo com aquela pessoa. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. Agora, eu me importo muito com aquela pessoa e eu estou vendo aquilo acontecendo. E ele não pode fazer nada. Por isso, então, na verdade, ele é uma testemunha viva, consciente daquilo que está acontecendo, mas ele tem ali uma liberdade restrita para agir, para interferir ou não naquele processo. Ele poderia, por exemplo, como espírito, tentar interferir naquele processo obsessivo. Mas a obsessão, ela tem causas muito mais profundas e o espírito tem que ficar ali alheio àquela situação. Então tem ali N situações, né, que envolvem aquele caso que ele observa. Bom dia, Ajuda. Então diz para nós aqui agora outro. Experimentais o desejo de vingança? Vingar-me não, impedi-la sim. Então, quando ele vê aquele ato, que foi o que eu comentei com vocês, né, pode ser um caso de uma influência espiritual, pode ser um caso, né, de uma situação entre encarnados. E você viu ali, né, uma agressão, você viu ali uma situação que gera sofrimento para aquele ente querido.
E aí, então, quando Kardec pergunta se gera nele o desejo de vingança, ele coloca que vingança não, mas que ele gostaria de tentar impedir. Essa é uma situação pessoal, porque muitas vezes, em outras circunstâncias, ele desejaria de fato se vingar, mas aí vai muito da personalidade, dos valores que ele tem. Se ele é um espírito impulsivo, se ele é um espírito agressivo, ele vai desejar esganar aquele que está praticando aquele ato. Se ele é um espírito mais equilibrado, ele não vai desejar vingança, mas ele vai querer interferir para fazer parar aquele tipo de ação. Então isso mostra que é a personalidade do espírito, cada um dessa forma. Assim como nós estudamos ontem no plantão de respostas, que nós falamos, né, se o espírito ele acaba desencarnando como vítima de um assassinato. Ele chega no mundo espiritual, ele pode ter reações diversas de acordo com sua personalidade. Por exemplo, ele pode ser um espírito que deseja se vingar daquele que foi o seu assassino. Ele pode ser um espírito que mantém o equilíbrio e percebe, bom, aconteceu, a lei divina vai cuidar daquela pessoa, vai ali responsabilizá-la pelo ato dela e eu vou seguir meu caminho. Então, como a gente vê, vai depender muito de cada um. Né? É igual o que acontece aqui de uma forma bem prática no trânsito. Você leva uma fechada, alguém vem buzina ali na traseira do seu carro, alguém atravessa irresponsavelmente na sua rua, cada um vai reagir de um jeito. Vai ter gente que vai parar o carro, abrir a porta e correr atrás, outro vai pôr a cabeça na janela e vai gritar, o outro vai dar aquela bufada, e o outro vai falar Deus te abençoe, seja o que Deus quiser. Varia de acordo com cada um. Então, nesse caso dessas experiências espirituais, a gente vê que ela não muda em nada da forma como nós reagimos aqui no nosso cotidiano, aqui no nosso dia a dia. Porque o espírito continua sendo no mundo espiritual o mesmo espírito que ele é aqui encarnado. Assim acontece até mesmo na desencarnação. Quando eu desencarno, não vou ser uma pessoa melhor ou pior do que eu sou agora. De imediato eu continuo sendo quem eu sou. No plano espiritual eu começo então a ter uma visão diferente, começo a ter um entendimento diferente, eu começo a ter um aprendizado que vai ampliar a minha visão e tudo mais, aí eu começo a mudar as características da minha personalidade, mas isso vai depender das aquisições morais e intelectuais que eu tenho no plano espiritual, que vão me fazer ver as coisas de um modo diferente. Mas, a princípio, eu sou, no plano espiritual, o mesmo indivíduo que eu sou agora. Seja encarnado ou desencarnado, seja encarnado em desdobramento. Kardec faz uma observação a esse respeito, né? Sobre os sentimentos e a percepção dos espíritos. Então ele coloca aqui em observação para nós. Resulta do que acaba de ser dito, e ademais é a consequência do que já sabemos, que o espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa à sua volta. Aquele que quisesse aproveitar-se do sono para cometer uma ação má em seu prejuízo, engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo poderia contar com o esquecimento que se segue ao despertar, porquanto algumas vezes a pessoa pode guardar uma intuição muito forte para inspirar desconfianças. Aqui, antes da gente continuar, esse trecho ele é muito importante. Já aconteceu, por exemplo, de pessoas, casos tristes, de pessoas que são molestadas enquanto dormem. Então, a princípio, a pessoa tem um sono pesado, ou ela foi medicada para poder ter ali um sono mais tranquilo e tudo mais, e tudo isso aconteceu enquanto ela se encontrava inconsciente, mas inconsciente fisicamente. Mas espiritualmente ela poderia até ser testemunha do que aconteceu. E aí então, quando ela volta ao seu estado de vigília, acordando, ela não se lembra do que aconteceu, mas ela guarda uma intuição de desconfiança, de desconforto. Estar perto daquela pessoa gera nela um incômodo que ela não sabe o que aconteceu. Porque aquela experiência foi percebida nesse estado de espírito em que ela se encontrava em desdobramento. Mas não presencialmente, conscientemente, durante esse estado de vigília. Então isso pode acontecer com ela, pode acontecer com outras pessoas. Nós temos relatos, por exemplo, tristes também, de mulheres que são estupradas pelos companheiros durante o sono. E aí então vai passando o tempo, ela vai gerando uma aversão, uma desconfiança, um aborrecimento
que ela não sabe qual é a origem, porque fisicamente ela não percebe. Mas espiritualmente ela é testemunha disso. Por isso Kardec coloca aqui, né? Engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo deveria contar com o esquecimento que se segue ao despertar, porquanto algumas vezes a pessoa pode guardar a intuição muito forte, uma intuição muito forte, para inspirar desconfianças. Os sonhos de pressentimento não passam de uma lembrança mais precisa daquilo que se viu. É ainda uma das consequências morais do Espiritismo. Então mostra para nós também que sonhos de pressentimento, na verdade, não são sonhos de pressentimento, são situações em que o espírito testemunha aquilo que está acontecendo. Sonhei que você estava grávida. Nossa, estou realmente grávida. Como é que você adivinhou? Na verdade, espiritualmente, aquele espírito estava acompanhando tudo que estava acontecendo. De todo ali o envolvimento, toda a circunstância que estava sendo elaborada para que aquela pessoa passasse a uma gravidez. E aí, então, toda aquela alegria ele acha que foi. Na verdade, ele foi ali testemunha do que estava acontecendo. A gente viu isso lá na reencarnação de Segismundo. Quantos espíritos estavam participando daquela situação de preparação para a reencarnação dele? Mas ali a maioria eram técnicos, eram colaboradores que estavam trabalhando para que aquele processo se iniciasse. Mas não poderíamos, por exemplo, ter ali alguém da família que, em desdobramento, testemunhasse aquela ligação? E depois ele volta tendo aquela imagem um pouco confusa, né? Porque a gente nunca tem uma imagem clara, né? Ou, de modo geral, a gente não tem uma imagem clara do que é observado na condição de desdobramento, mas fica aquela impressão, nossa, eu tive um sonho que você estava grávida. E, na verdade, ela foi testemunha de tudo o que estava acontecendo. Então, esses sonhos de pressentimento, não passam de uma lembrança mais precisa daquilo que se viu. Então, o sonho tem ali o seu próprio código, né? Ele tem ali imagens, tem ali situações que trazem para o espírito uma ideia do que vai acontecer, mas não é uma ideia clara. Porque a gente lembra que a influência do corpo físico na consciência do espírito gera uma interferência muito grande, um bloqueio muito grande. Então o sonho vem confuso, mas a essência acaba sendo absorvida. Kardec coloca, é uma das consequências morais do espiritismo. Dando a convicção do fenômeno, pode ser um freio para muita gente. Eis um fato que vem em apoio dessa verdade. Então, primeiro, Kardec coloca que quando a gente tem essa ideia de que nós estamos sempre acompanhados, de que sempre tem testemunhas daquilo que nós fazemos, esse tipo de convicção faz com que nós freamos as nossas atitudes, sabendo que isso vai gerar consequência. Que ninguém age sem que isso seja observado. Seja por amigos, seja por orientadores, mentores, seja por inimigos. Ou até mesmo por aquele que é a vítima daquela situação. Então, esse tipo de convicção faz com que nós não necessariamente nos eduquemos moralmente para dizer eu não devo fazer tal coisa, ou aquilo não deve mais acontecer, porque eu sei que isso é errado. Na verdade, o Espírito fala, eu não posso fazer, porque se eu fizer, na verdade, então ele começa a muito mais, não a se disciplinar, mas ele fica muito mais adestrado pelo medo das consequências. Então isso já é um freio, já é algo positivo. Manda, Dudu, por favor. Coloca para nós aqui então a mensagem primeiro, né? Cecília, querida Cecília, chegando para nós. Vamos lá. Muito bem representada, por sinal, Cecília, depois desse tempo todo, né? Os irmãos que se fazem presentes aqui conosco, né, nos ajudam assim intensamente, certos de que a participação nos ajuda a crescer bastante. Vamos lá. Que o manto de nossa mãe e a misericórdia do nosso Cristo esteja sempre presente em vossos corações. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Hoje venho de modo a trazer a todos daqui que estudam há tempos e deixar o abraço fraterno
de um grupo participante e assíduo, que mostra a grandeza de saber que, através de boas escolhas e bons estudos relacionados a essa doutrina de amor ao nosso próximo, vem mostrando não só a vocês, mas a um grupo extremamente conectado através de irmãos que nos ajudam a manter essa conexão com o nosso plano de onde estamos e seguimos, e que, de forma responsável, consegue, com suas boas leituras e o bom desenvolvimento de todos os temas que tu trazes, nesses bons e belos tempos aqui nessa sala, que procuro observar e guardar com a minha proteção, e certo com a proteção de muitos que chegam, para trazer também a segurança necessária a estudos tão bem fundamentados dentro do que lhe é proposto. O trabalho tem sido constante, pois a letalidade dessa grande virose mostra que precisamos nos manter totalmente presentes para o acolhimento na recepção de tantos irmãos que chegam, ainda bem atordoados, sem saber o que acontece. A programação do plano é em parte responsável pelo retorno de muitos que chegam, mas muitos dos que aí são trazidos até nós precisam estar em outras enfermarias, não como essas que citadas dos espíritos programados anteriormente. São processos diferentes de sofrimentos e enfermidades que precisam dessa separação com o meio. Mas sigam todos vocês o chamado protocolo de vigilância sanitária a que foi dado por sua entidade maior. Aos poucos, a situação presente irá ser dissipada, e com a vacinação a ser distribuída e formulada para a cura do que move nessa nação mundial nesse momento. Abracem com vontade em seus pensamentos a certeza da boa-fé que em cada um virá trazer a tranquilidade aos moradores dessa terra. Nós daqui, de outras esferas espirituais, queremos trazer a esse grupo a certeza de nossa alegria de saber que cada um daqui ora e vibra por tantos que fizeram da sua passagem terrena e retornaram ao lar que sempre será o seu lar. Portanto, irmãos, que nesse Natal, onde o nosso Cristo, envolvido em alegria e felicidade por mais um ano de seu nascimento, possa trazer a cada um as melhores vibrações de afeto, carinho e o amor que ele sente por cada um aqui presente. Sigam com nosso Deus maior, e que essa luz do Evangelho do Pai esteja sempre presente em vossos lares. Que as bênçãos sagradas de Jesus continuem envolvendo esse grupo e seus familiares. Cuidem-se. Bom Natal a todos. Graças a Deus. Cecília, na graça de Deus. Cecília, um grande beijo para você, de todos nós, com todo carinho. Obrigado pela sua presença constante aqui entre nós, direta ou indiretamente, mas sempre muito presente. E essa mensagem para nós é bastante significativa. Primeiro porque, por vários motivos. Primeiro, a sua presença, de todos esses irmãos aqui junto a nós. Segundo, pela esperança que se abre para nós, da certeza de que existe um trabalho muito intenso no plano espiritual para fazer com que o nosso mundo consiga retomar um equilíbrio. Retomar não, acho que talvez iniciar o verdadeiro equilíbrio a partir dessa experiência tão difícil que nós estamos vivendo. Mas que do plano espiritual é visto que aos poucos a gente vai transformando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, trazendo para nós descobertas de cura, trazendo para nós ali novas possibilidades de retomarmos a nossa jornada agora de um modo mais produtivo. E terceiro também, perceber que o plano espiritual, todos os amigos do plano espiritual trabalham intensamente no acolhimento daqueles irmãos que infelizmente estão retornando de uma forma tão dolorosa. E essa separação que foi descrita ali no início, aqueles que estavam programados para desencarnar nesse momento. Então são acolhidos no plano espiritual como espíritos que regressam, tendo ali o seu tempo previsto, com missões muitas vezes bem cumpridas, outras vezes nem tanto, mas todos retornando conforme a programação. Porém, outros irmãos que retornam de uma forma mais abrupta e inesperada e imprevista, e acabam depois sendo acolhidos em outro ambiente, exatamente para que eles não possam se misturar
porque eles se encontram, infelizmente, num estado de desequilíbrio muito maior. Então a gente vê também que esse trabalho do plano espiritual é necessário, porque a cada dia nós vemos uma leva significativa de espíritos que estão retornando ao plano espiritual, né? E é de uma forma tão triste. Triste para quem parte, pela forma como parte, triste para quem fica, vendo seus entes queridos e vendo o seu círculo pessoal sendo desestruturado por essas partidas tão agressivas, né? Nós temos visto, ontem mesmo, né, me recordo de ter visto no jornal, que nos Estados Unidos 3.700 pessoas desencarnam a cada 24 horas. E o Brasil agora atingindo 1.000 pessoas por dia, né? Então é realmente ali um retorno maciço que nós estamos vendo no plano espiritual, para o plano espiritual, alguns reencarnando conforme programado e outros, né, como eu comentei, reencarnando ali, e a Cecília trouxe para nós essa orientação, reencarnando, infelizmente, de um modo tão doloroso, né? Mas, de qualquer forma, vemos o mundo espiritual ativo e presente no nosso mundo, e mais ainda, especialmente para nós, vemos esses amigos, né, tão queridos do plano espiritual, presentes e ativos entre nós. Então, que esse Natal, né, seja realmente luzes acesas em nossos corações aqui e muitas luzes também acesas nos corações de todos, né, do plano espiritual. Né? Como eu falo para vocês sempre, essa é uma grande responsabilidade que nós temos de ter essa companhia, mas ao mesmo tempo é também um grande privilégio de termos essa companhia durante o nosso trabalho, durante os nossos estudos. Né? Então vamos seguir, né, essa nossa vontade de continuar aprendendo, né, com muita seriedade, com muita responsabilidade, embora, né, com a nossa ainda imaturidade para muitas coisas, né, de não compreendermos, de fazermos ainda uma interpretação, às vezes equivocada, até mesmo infantil da realidade, né, mas a gente se esforça, que é o que importa. Né? Então, muito obrigado, Cecília, um grande beijo para você e para todos os irmãos aí que fazem parte dessa equipe que nos dá essa sustentação. André colocou, nesse Natal vai ser muito triste, né? Não vai ter a mesma luz de sempre para muitas famílias, né? Verdade, né, André? Mas tem que ser assim, né? Embaixador, bom dia. É assim, né? Infelizmente, são sementes sendo colhidas e para despertar em nós. Né? E a doutrina está mostrando, né, que tudo tem um motivo construtivo. Então nós temos que entender esse lado positivo dessas experiências. Né? Então é isso aí. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Então, Kardec falava aqui para nós sobre sobre essa convicção. Tendo essa convicção, então, da percepção do espírito, dessa realidade vista por essa nova perspectiva, ele vai aprender primeiro pelo medo, depois ele aprende pela consciência. É um processo de aprendizagem. Então, Kardec coloca, né, eis um fato que vem em apoio dessa verdade. Certo dia, alguém recebeu uma carta sem assinatura e muito descortês. Inutilmente tentou descobrir seu autor. É possível que durante a noite tenha sabido o que desejava saber, porque no dia seguinte, ao despertar, e sem que tivesse sonhado, seu pensamento se dirigiu a alguém de que não havia suspeitado, e depois de uma verificação, certificou-se de que não se enganara. Né? Ou seja, então mostra aqui para nós que mostra esse pressentimento, entre aspas, que uma pessoa teve sobre determinada ameaça ou determinada situação, e esse pressentimento, na verdade, foi o entendimento, foi o conhecimento prévio que ele teve. Né? Então isso mostra que o espírito estava ali atento. Deixa eu ver aqui. Isso aí, embaixador. Questão 32. Voltemos às vossas percepções e sensações. Por que vedes? Aliás, por onde vedes? Por todo o meu ser. Kardec pergunta bastante sobre isso, para saber se o espírito acredita que ele está vendo com os olhos, ou se ele tem ali percepções mais amplas. Então são tantas perguntas que Kardec coloca, inclusive lá na edição de 1858, não sei se no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, que foi a primeira edição da Revista Espírita,
Kardec escreveu um artigo muito longo sobre as sensações e percepções dos espíritos. E ele foi um artigo que ele escreveu. E aí então a gente vê, né, que muitos depoimentos que ele já tinha recebido falava sobre como o espírito vê, como o espírito ouve, como é que o espírito sente, no caso, por exemplo, o frio, o calor, a queimadura, se ele sente dor, se ele sente fome. Então ele escreveu um artigo longo sobre isso que acabou, inclusive, compondo, né, uma das questões do Livro dos Espíritos, sobre sensações e percepções. Então aqui Kardec continua entrevistando outros espíritos para trazer ali um maior aprofundamento. Então, por onde você vê? Né, por onde vedes? Por todo o meu ser. Percebeis os sons? Por onde? É a mesma coisa, pois a percepção é transmitida ao espírito por seus órgãos imperfeitos. Para vós deve ser claro que ele sinta, quando livre, numerosas percepções que vos escapam. 34. Batem uma sineta. Ouvis o som perfeitamente? Mais do que vós. Se vos fizessem ouvir música desafinada, experimentaríeis uma sensação semelhante à que sentis em estado de vigília? Não disse que as sensações fossem análogas. Há uma diferença, mas há percepções muito mais completas. Percebeis odores? Sem dúvida, sempre da mesma maneira. Então, quando se fala em odor também, né, eu já vi muitas críticas de pessoas que comentam, né, olha, o espírito sentiu o cheiro de tal coisa. O espírito entrou num ambiente e ele sentiu um odor muito desagradável. Aí o pessoal fala, mas isso é bobagem, o espírito não sente cheiro. Ele não tem ali as células olfativas, ele não sente pelo nariz, ele não ouve pelo ouvido, ele não vê pelos olhos, né, não sente cheiro pelo nariz, não tem o paladar. Aí os espíritos vêm e dizem, calma, muita calma nessa hora, porque a coisa não é assim. Tem percepções que são completas e complexas, que nós não compreendemos, mas que os espíritos têm. Então, quando André Luiz falava, por exemplo, que entra num ambiente e sentiu um odor desagradável, um odor que ele chama de nauseabundo, né, que dá aquela náusea, o pessoal fala, André Luiz é um espírito materializado, ele está dizendo isso porque ele acredita que ele sente cheiro ainda. E a gente vê aqui um espírito esclarecido falando para Kardec que tem essas mesmas percepções. Ou seja, essa negação sobre essas sensações que os espíritos têm, na verdade ele pode não ter os órgãos, mas as sensações permanecem porque eles têm ali essa percepção por outros recursos que não são os órgãos físicos. Então isso é importante a gente lembrar. Porque é a mesma coisa, né? Se o espírito é capaz de sentir dor, porque ele cria mentalmente essa sensação, mas o espírito não tem corpo, como é que ele pode sentir dor? Ele não tem mais sistema nervoso. Ele não tem mais inervações que levam os estímulos para o cérebro, que interpretam isso de uma forma dolorosa. O espírito cria mentalmente, basta apenas que ele acredite. Se ele acredita numa determinada realidade, essa realidade se materializa para ele. E aqui nesse caso nós falamos então, Kardec falou da visão, ele falou da audição e falou do olfato. E o espírito confirmou que eles têm não apenas essa percepção, mas uma percepção muito mais apurada, porque a matéria não apresenta para ele nenhum tipo de resistência. Aqui então, Kardec faz uma observação a respeito desse tema. Ele diz assim, poderíamos dizer, conforme isso, que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da percepção. Recebendo essa percepção sem intermediário, o espírito desprendido pode captar nuances que escapam àquele a quem chegam, passando por um meio mais denso que o perispírito. Compreende-se, então, que os espíritos sofredores possam ter dores que, por não serem físicas do nosso ponto de vista, não deixam de ser mais pungentes que as dores corporais, e que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações
não nos podem dar ideia. Nesse caso, então, quando fala sobre os prazeres dos espíritos felizes, que são os prazeres do espírito, nós ainda estamos longe de compreender. Então, quando Kardec fala que o corpo físico é um abafador, a gente poderia fazer aqui uma comparação bem simples, só para a gente ter uma ideia. Você pega um grande cobertor e você se cobre todo. E aí então você liga o rádio. Você vai ouvir aquele som mais abafado. A luz, por exemplo, que vai ali tentar perpassar ali pelas fibras do cobertor, a gente vai ver aquela luz bem pálida. O cheiro é a mesma coisa, você está se abafando. O cheiro, por exemplo, para a gente poder facilitar a nossa vida, né? O cheiro de um bolo de chocolate quente do aniversário da Andréia, então você vai sentir de um jeito muito precário. Porque aquelas partículas que ficam suspensas no ar não vão conseguir penetrar no cobertor do modo como nós imaginaríamos. Mas aí, de repente, você descobre. Aí você consegue ouvir o som, o rádio com mais clareza, você consegue ver a luz com mais clareza e o cheiro se torna muito mais forte. Seria mais ou menos esse o efeito que o corpo físico provoca no espírito. Ele, quando se encontra liberto, tem muito mais percepções, com muito mais clareza, enquanto nós temos essas nossas limitações. Talvez essa comparação facilite para nós o significado da diferença entre estar num ambiente e estar em outro ambiente, ou seja, o ambiente espiritual e o ambiente material. Avançando um pouco mais, estamos na 37. Lembrando que tem mais de 60 perguntas essa entrevista de Kardec. Se estivesseis diante de pratos apetitosos, sentiríeis vontade de comer? O desejo seria uma distração, uma resposta típica de um espírito esclarecido. Agora pergunta isso para nós, você é um espírito desencarnado, você está num lugar ali numa festa, e aí você vê aqueles pratos saborosos, e você vai dizer, não, eu vou me distrair com o desejo porque eu não quero saber disso. Na verdade, né, nós veremos espíritos ali se jogando em cima da mesa para tentar comer tudo aquilo. E aí essa parte pode ser cômica de um lado, mas por outro lado ela pode ser extremamente dolorosa, porque é o que acontece com, por exemplo, os espíritos que têm ali o vício do álcool, o vício da glutalania, espíritos ainda inferiores, por exemplo, que desejam se alimentar de restos de comida e não conseguem. Então essa ideia desse prato apetitoso e provocar no espírito uma vontade de comer, para ele isso é um grande sofrimento. Mas aqui nesse caso nós falamos de um espírito que se encontra em desdobramento. Se ele sente fome, portanto, ele pode sentir esse desconforto físico e acordar durante a noite. E aqui me fez lembrar agora de uma tirinha que foi produzida pelo Maurício de Souza. Né, o Maurício ele tem algumas tirinhas que ele publica que tem um tom espiritualista muito bacana. Eu guardo vários deles, depois eu posso até mandar para vocês. E eu guardo vários deles porque são instrutivos. E tem uma dessas tirinhas em que mostra a Magali, que ela vai dormir, e aí depois no outro quadro ela se levanta em desdobramento, e depois ela vai até a geladeira para comer. Ou seja, o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, fazendo esse tipo de desenho, de história, que reflete, na verdade, uma grande realidade. Que o espírito, então, quando ele se desdobra, ele leva ali as mesmas sensações e necessidades. Não é, Dudu, eu conversei com ele, eu mandei para ele uma mensagem, mandei uma mensagem e ele respondeu, né? Dá a impressão de que eu sou amigo do Maurício de Souza. E eu mandei para ele e falei, Maurício, você é espírita? Porque o tema que você abordou, né, ele teve ali uma história que era quase um gibizinho, não era mais uma tirinha, que falava sobre reencarnação. Era a história da Mônica e do Cebolinho, que mostrava assim, vários cenários, né? Que ela era uma princesa, ele era um cavaleiro numa encarnação, na outra era outra história, e assim foi passando. Né? E eu mandei mensagem para ele, pelo Twitter. Coloquei, Maurício, você é espírita, né? Suas histórias são muito legais. Ele falou assim, não, eu não sou espírita. Mas são histórias que fazem parte do conhecimento das pessoas. Então ele coloca assim, aleatoriamente.
né? E atualmente também, eu acho que talvez ele não seja espírita declarado, mas certamente ele é muito influenciado por isso, porque nós temos o Luiz Hu. Luiz Hu, ele é um espírita, né, que trabalha aqui no Brasil com publicação de material infantil e também material, né, para estudos de adultos e tudo mais. E ele escreveu muitos livros junto com a Turma da Mônica. Então nós tivemos ali o André, que é o tio do Cebolinha, que ele é espírita, então ele faz ali um trabalho de evangelização, né, com a Turma da Mônica e tal. Então tem ali outros livros que ele publicou que me fugiram agora, mas junto com a Turma da Mônica. Então o Maurício pode até não ser, e claro que não é ele que desenha, né, que ele tem agora uma equipe que faz esse trabalho para ele, mas é ele que aprova o conteúdo que vai ser publicado. Então, assim, nessa parceria com o Luiz Hu, com a Turma da Mônica, então, assim, eles lançando esses livros, certamente ali o Maurício está tendo contato com essas histórias, né? Até em que ponto ele absorveu tudo isso, eu não sei, né? Mas então, assim, faz bastante tempo, faz alguns anos que eu mandei essa pergunta para ele, ele respondeu, e é claro, né, como um fã da Turma da Mônica, fiquei todo feliz, né? Poxa, Maurício respondeu para mim, né? Mas na verdade ele só respondeu aquilo e acabou, né? Mas de qualquer forma a resposta veio. Eu perguntei para ele e ele respondeu, né? Então valeu já. Mas depois eu mando para vocês, são várias tirinhas que eu vou colecionando. Talvez tenha ali acho que umas 10 ou 15 tirinhas que são muito bacanas, são muito instrutivas, que inclusive podem ser utilizadas para evangelização. Né? Você coloca aquela imagem para as crianças ou para os jovens verem, depois eles darem ali qual é a ideia que é transmitida por aquilo tudo. Né? É realmente ali um roteiro de estudo espírita. É muito legal. Né? Então vamos lá, pessoal. Mando sim, mando. Então aqui agora, essa parte da distração. Né? Continuando então sobre esses pratos apetitosos. 38. Kardec coloca uma suposição. Suponhamos que neste momento, enquanto o vosso espírito está aqui, o corpo tenha fome. Que efeito a visão desses pratos produziria sobre vós? Isso me faria partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. Ou seja, o corpo físico sente fome, o espírito vai até o corpo para que ele acorde e continue fazendo as coisas. É a mesma coisa, você está aqui e o seu corpo está lá. O seu corpo começa a sentir frio. Aquele frio vai refletir sobre você. O que vai acontecer? Você vai se deslocar até lá, vai acordar incomodado para poder se cobrir. Enfim, né, você percebe assim que o corpo físico sente, o espírito reage. É a dor, é a fome, é o frio. Então, por isso, ele partiria para satisfazer a uma necessidade irresistível. Nesse caso aqui, é uma necessidade fisiológica, mas para os espíritos viciosos é uma necessidade não apenas fisiológica, mas também psíquica. 39. Poderíeis fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo? Como percebeis? Então Kardec pergunta, né? Você percebe como você se desloca do corpo, como você se desprende do corpo? Quando você volta, você tem ideia disso? Ou seja, você faz isso conscientemente? Eu quero me desprender do corpo. Eu quero voltar para o meu corpo. Eu preciso me encaixar no meu corpo. O espírito tem essa clareza? Ele responde aqui o Dr. Vinhal. Isso seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber. Ou, melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de tal sorte que se pode dizer que, frequentemente, está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Então ele coloca aqui para nós essa explicação. Sem Osmar, né? O Braz é um grande defensor da projeciologia, falando exatamente sobre essa questão do espírito, mas aqui nesse caso, o espírito controla, ele apresenta a vontade de se deslocar do corpo físico. O que Kardec perguntou é se ele tem a ideia de como acontece esse processo. Então aí está também nesse caso, né,
até mesmo os projeciologistas que fazem disso uma prática, não tenham essa consciência. Ele sabe que pela vontade ele consegue se deslocar e depois pela vontade ele consegue voltar. Mas a conexão em si, como isso acontece, para nós é um fenômeno que a gente não consegue ainda compreender. Né? Então isso acontece de uma forma quase que automática ali, do espírito estar ligado ao corpo físico. E aqui um caso bacana que é colocado para nós, que ele apresenta aqui, é que ele fala que o espírito não está preso dentro do corpo. Vamos dizer assim, que ele está conectado com o corpo, mas ele irradia para fora de tal forma que essa irradiação é o que a gente começa a entender, então, do espírito sentir o ambiente quando ele se aproxima de outra pessoa, e nós temos ali, então, uma fusão entre esses campos fluídicos que nós criamos em torno de nós. É aí que vem o sentimento de antipatia, de simpatia. Então, olha quantas implicações essa definição que trouxe para nós aqui o Dr. Vinhal começa, então, a apresentar. Então, existe a união íntima e os laços são apertados, mas o espírito se encontra ali, né, irradiando em torno do corpo. Não é igual o refrigerante dentro da garrafa. Nós podemos colocar que poderia ser até uma lâmpada. Dentro dessa lâmpada você tem ali, né, os filamentos, ou você tem ali, né, a estrutura, né, no caso das lâmpadas de LED que nós temos hoje, das lâmpadas fluorescentes, mas a irradiação do espírito, essa luz é o campo fluídico dele. E aí nós vamos ter aqueles espíritos que têm uma irradiação maior e aqueles espíritos que têm uma irradiação menor, de acordo, né, com a elevação que ele apresenta. Aí, então, esse grau de irradiação é uma consequência da elevação do espírito. Então, muito bacana isso. Então, mais uma vez, olha só. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de tal sorte que se pode dizer que, frequentemente, está mais fora do que dentro. Apenas a união mais íntima e os laços a união é mais íntima e os laços mais apertados. Né? O Hermes colocou, né, até porque o espírito, para chegar ao corpo, precisa do perispírito. Né? Então é esse espírito que acaba irradiando também. Para finalizarmos, vede outros espíritos, aqueles que querem que eu veja. Como o vedes? Como a mim mesmo. Aí é interessante, não sei se vocês já viram, tem uma gravura que é apresentada no Facebook, Twitter, né, ou mesmo no Google, que mostra um salão onde Kardec está fazendo trabalho lá na sociedade e vários espíritos em volta dele, desenhados com todo o detalhe, mas eles são translúcidos. Né? Então, assim, eles não são sólidos, como no caso dos encarnados. Então é uma gravura muito bacana, porque mostra assim uma multidão em volta dos trabalhadores ali da Casa Espírita. E o próprio André Luiz também mostra para nós também ali uma reunião, de uma reunião mediúnica no Centro Espírita. E aí, então, nessa reunião, tem ali os médiuns, os trabalhadores encarnados, e em volta aquela grande quantidade de desencarnados. Então é bem bacana essa imagem. E aí vem exatamente aqui. Né? Como vedes, como a mim mesmo, ele está se vendo ali no seu corpo perispiritual, mais fluido, um corpo mais translúcido, mais luminoso, digamos assim, diferentemente de um encarnado, que você vê ali a matéria mais densa. Na 42 ele pergunta, vedes alguns à nossa volta? Seja bem-vindo. Em multidão. Então, o trabalho na sociedade, nós temos ali, né, aquele trabalho na sociedade sempre acompanhado, né, intensamente por espíritos ali presentes naquela reunião, como acontece, né, nos centros espíritas, nos grupos de estudos e tudo mais. Né? Então, meus amigos, aqui na questão 42 a gente para por aqui, para finalizar o nosso trabalho, porque a partir da questão 43, Kardec faz a evocação do Charles Dupont. Né? O Charles Dupont é aquele espírito de Castaneda Ria, aquele assassino que nós
que nós vimos ali a evocação dele, ele vai participar desse encontro com o Dr. Vinhal. Então eu não queria entrar agora, eu vou deixar para segunda-feira para a gente poder estudar, né? Não, tranquilo, Dudu, estou aguardando, tenho certeza que sim. Não discuto mais sobre as suas intuições. Então, se você falou que vai chegar, a gente aguarda, sem problemas. Então, aqui a gente deixa para essa questão a partir da segunda-feira, então, a gente entra na 43, porque vai ter esse bate-papo aqui, né? Esse bate-papo com esse espírito também, trazendo aqui novas informações para nós sobre essa experiência, né? Então, 43, pessoal, a gente dá uma paradinha por aqui, aguardando a finalização, né? Enquanto isso, eu tô pensando já há alguns dias, como a gente tem se comunicado, geralmente lá pelo nosso grupo no Facebook, publicando ali outras coisas e tudo mais, eu estava querendo criar um grupo de WhatsApp para nós, né? Aqui para nós, aqui que participamos regularmente, que assim fica mais fácil da gente ali passar as informações, compartilhar material, né? Mas é um grupo para a gente poder trabalhar com moderação, para não ficar aquela coisa maciça de muitas publicações. É para a gente focar realmente aqui no nosso trabalho, né? Então aquele material, por exemplo, que eu comentei com vocês agora, desse material da Turma da Mônica, ou algum vídeo relativo ao nosso trabalho, alguma referência, aí posta nesse grupo de WhatsApp, né? Então eu acho legal fazer isso, né, para a gente poder ter uma comunicação mais rápida, porque nem todo mundo, né, acessa ali o Facebook e tem a oportunidade de ver aquilo que é postado, né? Então talvez fique mais fácil para a gente estudar. Tudo relacionado com o trabalho, para evitar, né? Às vezes a gente vê uma palestra que viu não sei aonde, aí coloca, e acaba ficando assim um grupo cansativo, né? E para quem participa de muitos grupos, né, como por exemplo nós que somos trabalhadores virtuais, são muitos grupos, eu devo ter ali, talvez acho que 15 ou 20 grupos de estudo e trabalho. Então, de repente, a gente pega um grupo, fica postando muita coisa, a gente nem presta mais atenção no que está acontecendo lá, né? Então vai ser uma coisa focada realmente nos nossos estudos para compartilharmos informações sobre os nossos estudos, né? Não só mais rápido, né, Hermes? Está mais popularizado também, né? O Facebook já perdeu um pouco daquele, né? Pois é, pois é, André, né? Então você abre todo dia, bom dia, pessoal, boa noite, pessoal, não sei o que, pessoal, né? Então vamos lá, né? Aliás, Cindizinha, se você quiser criar o grupo agora, crie e já traz o link para cá já para o pessoal acessar, por favor. Eu te coloco já na secretaria para facilitar a nossa vida. Só coloca lá, né, grupo JDE, tá ótimo. Depois a gente dá uma organizada nele. A Cindizinha está criando, o pessoal vai mandar aqui para nós. Aproveitar que a sala está cheia aqui, então praticamente todo mundo que costuma participar do trabalho está aqui, e quem não tiver, né, depois a gente bola alguma coisa. E quem não tiver aqui, depois a gente passa mais intimamente, né? Pode ser, pode ser. Até porque também, pessoal, lembrar que esse grupo de WhatsApp, ele não é da mesma forma que nós trabalhamos lá no grupo do Facebook, né? Lá nós temos amigos que nem sempre estão presentes no nossos estudos regulares, né? Então é mais para nós aqui fazemos o nosso trabalho, né? Quem começar a participar com regularidade, aí participa aqui mais intimamente com a gente, vamos dizer assim, né? Que assim fica mais fácil da gente tratar de questões do nosso dia a dia de estudos mesmo. Então é isso. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo, né, trazendo aqui para nós, né, aqui, irmão do bem chegando, vamos lá. Estava só aguardando aqui, conversando com vocês enquanto a gente aguardava, né? Há o momento da certeza que estamos passando desse orbe, mas temos que sair da incerteza de que as coisas não mudarão. O propósito de tudo que acontece nesse momento nessa Terra é um volume gigante de vibrações a serem efetuadas para a evolução de cada um que nasceu nessa Terra chamada mundo, irmão do bem, né? Então, né, a certeza daquilo que nós estamos passando e evitarmos as incertezas, né? Porque as coisas estão acontecendo porque elas devem acontecer, estão ali seguindo uma programação. Então, por isso, aquela mobilização, né, que é obrigado, irmão do bem, muito obrigado, meu querido, nosso querido, né? Aquela colocação da Cecília que ela trouxe para nós ali, da grande mobilização de trabalhadores do plano espiritual,
não são trabalhadores que estão correndo atrás dos problemas que foram criados. São equipes preparadas para esse momento. Então, na verdade, aquilo que nós imaginamos que é ali uma surpresa para o plano espiritual, na verdade, é uma surpresa para o plano espiritual, na verdade já é uma certeza. Pode ser uma surpresa para nós, mas para eles, sem dúvida nenhuma, já é algo acontecendo, né? Então, por isso, essa certeza, né, que tirarmos essa incerteza, tá? Pode mandar já, pode pôr aqui agora. Então, essa incerteza de que as coisas estão piorando, de que as coisas não vão dar certo, então isso nós temos que dissipar e confiar, né, nos projetos que Deus traz para nós e também, né, nos trabalhadores que orientam esse projeto aqui no seu desenvolvimento. Então essa convicção para nós é fundamental. Muito bem, meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, né, com participações valiosas para nós, trazendo esses esclarecimentos também tão importantes para o nosso aprendizado.